Então, se você tem uma opinião a respeito de uma coisa e a Bíblia fala uma outra coisa, fique com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E Deus e sua palavra são um só. Amém? Lucas 19, 11, 27. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. O que está acontecendo aqui? Jesus estava pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus que a gente pregou semana passada. Só que os judeus, eles acreditavam que quando falava reino de Deus, era de forma literal, mas não da forma que eles pensavam. Eles achavam que o reino de Deus se aproxima. Eles achavam que era um exército que ia chegar e acabar com o Império Romano que dominava sobre os judeus, sobre Jerusalém. Então eles estavam achando que o reino de Deus era um exército que ia chegar e expulsar os romanos, expulsar o Império Romano, que ali já teve o Império Persa, e teve vários impérios que dominavam, escravizavam os judeus com altos impostos e dominavam o local. Só que a gente precisa entender, e algumas pessoas perguntam, por que Jesus na primeira vinda dele já não resolveu tudo? Alguém já se perguntou isso? Ou porque eu falei agora? É mesmo, por quê? Né? Porque na primeira vinda de Jesus ele não veio acabar com o Império Romano. Porque se ele vem e acaba com o Império Romano, com o Império qualquer que seja, não ia resolver o problema. Deus ele manda o dilúvio ele acaba com dizima a terra, limpa a terra dos homens, de todos os governos, mas não limpa do principal problema, o pecado do coração dos homens. Jesus, quando ele vem para acabar com esse problema, o pecado. Luiz, nós pecamos, mas hoje nós somos justificados. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo em você. Você não é julgado para ser salvo pelas suas atitudes, mas você é salvo porque Cristo te salvou. Porque se você falar assim, como a Bíblia fala, nós somos salvos, em Efésios diz o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras, para que você não se glorie nelas. Ou seja, se você falar assim, olha, eu cumpro os mandamentos, eu sou bom, e por isso eu sou salvo, então Cristo não precisava morrer por você. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Para que Cristo precisaria morrer se você já é bom, se você já é santo? Não precisa de Cristo. Então, mas aí eu posso viver de qualquer maneira, mas aí fala também que sem as obras, essa fé que te salvou é morta. E aí ela completa, ela não é uma contradição, ela está dizendo o seguinte: você não é salvo pelas obras, mas pela fé. Mas sem obras, essa fé que te salva é morta. Ou seja, essas obras evidenciam a sua fé. Porque o justo vive pela fé. Ou seja, eu pratico aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito, que eu pratico, são as minhas obras. E isso vai dizer quem é o Deus que eu sirvo. Vocês estão conseguindo entender? Que não é uma contradição, mas uma coisa completa a outra. Amém? Então Jesus está falando, olha, o reino de Deus está próximo. E as pessoas achavam que vai acabar com o Império Romano. Então ele fala assim, eles não estão entendendo. Eu vou dizer uma parábola para vocês entenderem. O que eu vim fazer aqui? Então ele disse, lá no versículo 12, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Quem é esse homem? Jesus.
Em que momento estamos nessa parábola? Nesse momento que esse homem nobre está entre nós, vai para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Jesus, ele veio para morrer como um cordeiro e vai voltar como um leão. Amém? Ou seja, ele veio como um homem nobre, vai embora, vai ser coroado rei e vai voltar. E esse homem, ele chama 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: faça esse dinheiro render até a minha volta. Ele deu o quê? Em qual versão? Alguém tem uma versão diferente aí que está acompanhando? A sua é outra versão. Está escrito o quê? Qual versículo? Versículo 13. Deu, então chamou. Colocou 10 dos seus servos. A cada um confiou uma moeda. Uma moeda. Algumas versões dizem moeda, outras versões dizem minas, outras talentos. Né? Algumas pessoas, acho que mais conhecido como a parábola dos talentos, né? Mas se refere à mesma coisa. Amém? Mas seus súditos o odiavam e depois enviaram uma declaração para lhe dizer: não queremos que esse homem seja o nosso rei. Contudo, foi feito o rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: ó Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, e eu a conservei guardado num pedaço de pano. Tive medo, porque és homem severo. Tiras o que não pudesse colher e o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e que colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse ao que estavam ali: tomem dele a sua mina e dê-lhe o que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo, quem aqui tem, mais será dado, mas o que não tem, até o que tiver, lhe sido tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração rápida. Paizinho, Pai, te pedimos que a sua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vivifica a letra, Senhor, que estamos aqui, Senhor, lendo. Vivifica em nossas mentes, que haja arrependimento, mudança, metanoia, um despertar de comportamento, que a gente venha se converter de nossos maus caminhos, Senhor. Abra os nossos corações, as nossas mentes e traga luz, Pai, através da sua palavra em nossas vidas, para que a gente possa enxergar o seu caminho como perfeito e reto ele é. Em nome de Jesus. Amém. Em qual momento estamos nessa parábola? Estamos no momento que um homem nobre chama os seus servos. E quem são os servos? Os servos somos nós, os salvos. E Deus, na Bíblia inteira, ele não usa o nome para servos, para aqueles que não são salvos, porque já se pertence a ele. Então ele chama os seus servos e fala: olha, ele dá 10 minas e disse: faça esse dinheiro render até a minha volta. O que ele está dando aqui de graça para os servos? O que eles ganharam de graça? A salvação.
essa mina, esse tesouro, esse talento, está falando da sua salvação. E ele está em que momento? Ele fala, olha, toma aqui a sua salvação. Eu vou partir para uma terra distante. Quando voltar como rei, lá eu vou ser coroado rei e vou voltar. A gente está nesse momento, o Senhor te salvou. E ele fala o seguinte: isso que eu te dei, eu quero que você faça render. E eu vou para uma terra distante e vou voltar como rei. A gente está nesse momento, exatamente nesse momento. Eles ganham a salvação de graça. E a salvação é a revelação de quem Ele é. A salvação é o nascer de novo e é o entender o reino de Deus. A gente precisa entender que a salvação não é o fim da sua vida. Deus, ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Ele não usaria um termo nascer de novo se fosse o fim, se não foi salvo e acabou, não, irmãos. O nascer de novo é o início da sua missão aqui. Você nasceu de novo, foi salvo para render aquilo que te salvou. Você é salvo pela graça e Ele te dá uma missão. Você nasceu de novo, Ele fala, agora você nasceu de novo, foi salvo. Faça render isso que eu te dei de graça. Eu não vivo para ser salvo mais. Você é salvo para viver uma nova vida e para render essa nova vida. Qual a missão que Ele deixou? Qual a missão que antes desse homem nobre sair e ir para uma terra distante, Ele fala, faça render essas 10 moedas. Ele está falando, multiplique a salvação que eu dei para você de graça. Te dei de graça, mas multiplique. E aí lá a Bíblia diz lá no versículo que Ele volta. E nesse quando Ele volta, irmãos, significa que é o que? O tribunal de Cristo. Vamos ler rapidinho em 1 Coríntios 3, 10, 15. Vou ler aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Paulo falando. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Presta bem atenção, eu já vou continuar lendo ele. Jesus, ele avisa que ele vai voltar. Ok, vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. E qual é Jesus Cristo? Ele fala, o fundamento é Jesus Cristo. Mas esse fundamento, você vai construir algo em cima desse fundamento. Que é a sua vida. Que são as suas obras. Que evidencia a sua salvação. E se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará. Esse dia, no versículo 13 de 1 Coríntios 3, está em letra maiúscula, porque significa o tribunal de Cristo. Então as suas obras, aquilo que o Senhor Deus, nosso Pai, deu para você, te salvou, te deu, e fala assim, agora multiplique isso. Naquele grande dia que a Bíblia diz, que Paulo diz em 1 Coríntios 3,13, fala que vai ser passado como fogo. E o que vai permanecer, e chegaremos lá, é a sua motivação. Agora, quando o homem volta como rei, os servos vão prestar conta do que eles fizeram. E o que é interessante é que ele fala assim para o servo, primeiro servo. O primeiro servo fala para ele, fala assim, olha, você me deu 5 e eu tenho 10.
servo bom, fiel, num pouco você e no muito terá. Toma 10 cidades. O que são essas 10 cidades, irmãos? O que são? É o nosso galardão. Deus te salva, mas como você vai viver com Deus, como você vai reinar com Deus, vai vir da sua resposta. Essas 10 cidades falam sobre o que Deus vai te dar de galardão, como é esse governo dele. Eu não sei qual é a ambição de vocês para estar perto de Jesus, mas eu quero estar pertinho dele quando eu voltar, irmãos. Eu quero estar colado nele, eu quero morar, ser vizinho. Quero estar do lado dele, irmãos. Se puder, eu alugo um quartinho lá na casa dele. Eu não sei qual é a ambição de vocês, mas essa é a minha. Porque existe a diferença dos que são salvos e existe a diferença dos que vão reinar com Deus. Amém? Quem quer reinar com Deus? Amém. Quem quer ter algo para apresentar ao Senhor? Fala, Senhor, me salvou e eu tenho algo aqui para te apresentar porque você me salvou e não foi em vão que você fez por mim. Porque aonde você vai passar a sua vida eterna é graça. Como você vai passar essa vida eterna depende da sua resposta à salvação. Vamos continuar lendo. Porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Agora, se a obra de alguém se queimar, essa sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo. Presta bem atenção. Deus está falando aqui, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, e receberá a recompensa. Ele está falando o seguinte: no dia do julgamento vai vir um fogo, não é, Ramon? Fogo que queima. Ramon, a gente tem uma história do fogo. Vai vir um fogo. Esse fogo, irmãos, ele não vai vir, não é para te lançar no inferno. Ele vai vir para expor quais são as suas obras. Quando diz que é madeira e feno, palha e feno, está dizendo que o fogo ele queima isso. Agora, pedras preciosas e o ouro significa coisas que você faz para Deus. Vamos lá. O que significa então as outras coisas? Coisas do homem. Ué, mas eu estou pregando aqui agora, é ouro ou palha? Depende da minha motivação. Se eu estou pregando aqui para aparecer, para edificar, para construir algo para mim, é palha, é feno. Naquele grande dia, isso que eu estou fazendo hoje vai ser julgado. E o Deus vai dizer, o que você fez foi palha ou feno. Ou vai dizer, isso foi ouro, porque você fez para minha glória. Você pode cuidar dos seus filhos para a glória de Deus. Você pode estar no seu trabalho e ser para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, para a glória. Tudo que você fizer vai glorificar o Senhor, e isso é ouro. Você pode estar tocando, você pode estar ajudando os pobres, mas pode ser palha, porque faz para si mesmo. E você pode estar fazendo um arroz e um feijão, bife e batata frita em casa, para sua família, e pode ser ouro, porque você faz para edificar para a glória de Deus. Então é tudo que fazemos vai ser passado pelo fogo, e o fogo vai expor se é ouro ou palha. Então não importa se eu estou lendo a Bíblia, pode ser ouro ou pode também ser palha. Não importa a posição e o que faz, mas esse julgamento é feito por quem? Esse julgamento é feito por quem? Pelo Senhor, no grande dia. Aqui todos podem fazer uma leitura da minha motivação de estar aqui, mas só o Senhor, no grande dia, vai dizer. E só o Senhor vai dizer por que você está hoje aqui na igreja também. Amém? Então, o
outro homem que não multiplicou, veja bem, ele fala: Senhor, aqui está a tua mina. Gente, mina aqui não é mina de menina não, tá? Tem gente aí que tá trabalhando aí para ter 10 minas, mas não é esse tipo de mina não. Essa mina aqui é outra. Eu conservei guardada num pedaço de pano. Olha só, irmãos. O Senhor dele deu para ele 10 minas. Ele pega aquelas 10 minas, guarda num pano. E o Senhor vai embora. O que ele ficou fazendo nesse tempo com as 10 minas? Aí vai vir, irmãos. Segura essa aí. Ele ficou tentando não perder as minas. Ele ficou tentando não perder a sua salvação. Ele não multiplicou porque ele ficou mais preocupado em não perder a sua salvação do que arriscar ela. Na verdade, você não vai ser julgado por quanto você multiplicou, mas o risco que você correu. Tem gente que está tão preocupado em não perder aquilo que Deus te deu de graça, que não faz nada, fica andando numa corda bamba. Isso aqui é pecado? Isso aqui não é? Eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso ouvir música secular? Eu posso fazer isso e aquilo? Está tão preocupado em não fazer que esquece o que deve fazer. Deus te nasceu de novo, não foi para você ficar preocupado, irmãos, o que você deve ou não deve fazer, mas foi para você fazer. A gente tem uma missão. Ele te deu uma missão. Ele não falou para você: tome esse dinheiro aqui, a salvação, e guarde. Ele falou: não, faça render. Tanto que ele fala: cara, por que você não botou pelo menos num banco para render juros? Porque você não fez alguma coisa, mesmo que seja pouco. E aí ele fala o que para Deus? Tive medo. O medo, irmãos. O medo não deixa a gente arriscar. Sabe, antes de ministrar isso aqui para vocês, o Senhor ministrou para mim. O medo faz que a gente não arrisque. O medo fez ele achar que poderia perder. Sabe? Ele fala: tive medo, porque és homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Sabe, o Senhor dele não fala assim: não, isso é mentira. Ele não fala isso. Olha o que ele responde: eu julgarei pelas suas próprias palavras. Ele não está dizendo que ele é isso. Ele está falando assim: você me vê assim, então eu vou te julgar da maneira que você vê. Irmãos, a maneira que você vê o Senhor fala do seu relacionamento com Ele. Você vê Ele como alguém que vai te castigar, então você vai viver com medo dele. Ele se apresenta no Novo Testamento como seu Pai. E isso fala de um relacionamento íntimo. A gente falou isso no primeiro fundamento aqui, na primeira mensagem, que essa mensagem é um chamado para o relacionamento com Deus. Um relacionamento de pai e filho. Não o pai que você conhece, irmãos, mas muito melhor. Depois vocês escutam a primeira mensagem. Ele fala: servo mau, eu julgarei pelas suas próprias palavras. E aí ele fala as palavras que você falou: que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou meu dinheiro ao banco, assim quando eu voltasse receberia ou com juros. Tome dele e dê ao que tem. Agora ele não está falando da salvação, ele está falando do galardão. A salvação ele deu quando ele foi ir para o reinado, foi ser coroado rei. Quando ele volta, ele não vem para pegar a sua salvação, ele vem para pegar o quê? O que você rendeu.
E aí quando Paulo, agora vamos lá, ele começa a recompensar. Agora a gente está na volta de Cristo, o juízo dele. Ele começa a recompensar aqueles que multiplicaram a sua salvação. Agora, se vocês acham que... Pensa numa pessoa que você conhece que adora dar presente. Pensa. Primeira coisa, me apresente ela. Mas pensa numa pessoa que adora dar presente. Agora pensa numa pessoa que sabe dar presente. Esse é Deus. Imagine um presente de Deus para você, depois de você ter cumprido, feito render a salvação. Imagine Deus te presenteando, irmãos. Que presente deve ser maravilhoso, né? Aí ele lá em Coríntios, Paulo fala também que se aquele que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Mas, vamos lá, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Imagina também alguém que sabe causar dano. Então você pode estar com aquela coisa assim: Luiz, eu não ligo para recompensa não, vou te dar outra motivação. Você pode, não tenho... Só salvo, para mim tá bom, ver minha vida. Mas alguém se queimar, esse sofrerá dano. Imagina alguém que sabe causar dano. Porém, ele mesmo será salvo. Deus é bom, né? Por isso que eu tô te falando, ele te salvou, ele veio agora para colher a recompensa, não tirar a sua salvação. Por isso você não precisa ter medo de cada passo que você dá, achar que vai perder a sua salvação. Ele não te chamou para viver com medo. Ele te chamou para multiplicar o que ele fez por você. Porém, ele mesmo será salvo. Mas como que através do fogo? Luiz, o que é essa salvação através do fogo? Não sei, nem quero saber. Se alguém que passar, me fala depois. Mas eu não quero passar, nem sofrer dano, e nem passar por isso, irmãos. Eu quero, para a glória de Deus, governar ao lado dele. Não como chefe, mas eu quero estar pertinho dele. Irmãos, o que determina se as suas obras são de ouro ou de madeira é para a glória de Deus que ela tem que ser feita. Porque se a gente edifica algo para nós mesmos, dentro desse fundamento que é Cristo, você pode construir muitas coisas. O que vai dizer se é ouro, prata ou feno vai ser a sua motivação em fazer isso. O convite que Deus está fazendo para a gente é: faça tudo para a glória de Deus. E aí um dia, irmãos, naquele grande dia, ele vai perguntar para você assim: Vitor, o que você fez com o presente que eu te dei? O que você fez com a sua inteligência, com o seu tempo, com a sua família, com o seu dinheiro? O que você fez? Hein, Vanessa? O que você fez com aquilo que o Senhor te deu? Você fez render para o Senhor? Você usou, Ramon, para a glória de Deus? O que nós temos feito, irmãos, para responder por toda a graça e maravilha que o Senhor tem feito por nós? A nossa vida tem que ser uma resposta ao amor de Deus. Nós não fazemos mais porque queremos ser amados por Deus. Nós fazemos porque já somos amados, já somos salvos por Deus. Ele já te presenteou. Agora, o que você vai fazer com esse presente é a resposta do seu amor por Ele. O amor dele já te deu algo que você nem merecia. Agora eu te pergunto, será que Ele merece você? Será que Ele merece o que você tem? Aquilo que Ele te deu, Ele merece? Será que o Senhor merece isso de você? Ou não merece nada de você? O que você tem entregue para o Senhor? O que fazemos para responder por todas as maravilhas que o Senhor tem nos dado? Sabe, irmãos? Deixa eu pegar aqui
um exemplo aqui. Gordinho até para baixar é difícil. Vamos lá. Solta o cabo da nau. Irmãos, vou usar esse cabo aqui para exemplificar algo. Essa parte prata aqui significa a sua vida, o seu tempo de vida aqui na Terra. Isso aqui é o seu tempo. Não sei quanto tempo você vai viver, 20, 30, 40 anos a mais 50, mais 60. Eu não sei. Significa essa parte prata aqui. Toda essa parte preta aqui significa a eternidade que você vai viver com o Senhor. Isso tudo vai ser a eternidade que você vai viver com o Senhor. Se você soubesse que o Senhor vai voltar daqui a 1 ano, o que você faz hoje continuaria fazendo? Você viveria da mesma maneira se ele voltasse daqui a 1 ano? Você viveria da mesma maneira? Quem é que mudaria o jeito de viver se ele voltasse daqui a 1 ano? Ok. Se ele voltasse daqui a 6 meses? Se ele voltasse amanhã? Hoje, o que você faria com cada minuto de vida seu? Mas quem disse para você que ele não pode voltar amanhã? Você está vivendo a sua vida para quando Jesus voltar ou se ele vai voltar? Porque se for para quando, você começa a planejar a sua vida para curtir ela também. Mas se ele vai voltar, meu irmão, vou te falar, você não foi chamado para curtir sua vida. Você não foi chamado para fazer o que você gosta. Você foi chamado para fazer o que você ama. Esses dias eu dei um exemplo, acho que foi pro Vitor. Eu falei, Vitor, você gosta do seu filho? Você não gosta do seu filho. Você ama seu filho. Não, como assim eu não gosto do meu filho? Pois você não gosta. Alguém que não te devolve nada, não tem interesse nenhum em você. Você não tem interesse nenhum nele. Você gosta de deixar de sair por causa do seu filho? Você gosta de gastar dinheiro? Você gosta de fazer acordar de madrugada porque ele chora? Você não gosta. Mas você daria a sua vida por ele porque você gosta ou porque você ama ele? Nós não gostamos de estar aqui, nós amamos estar aqui para servir o Senhor. Nós não fomos chamados para curtir a vida, curtir esse pedacinho de prata, irmãos. Se você soubesse que Cristo fosse voltar amanhã, você gastaria como cada minuto seu de vida? Então é quando ele vai voltar ou se ele vai voltar? Porque se você vive, porque tem certeza que ele vai voltar, os seus dias não serão os mesmos. A gente tem que viver de forma intencional. O que fazemos tem que ter intenções. Não temos tempo a perder. Irmãos, eu não estou aqui de brincadeira, como um grande amigo meu fala. Não estou para brincar não, irmãos. Eu estou aqui de forma intencional. Pregar o Evangelho de Cristo, a sã doutrina, como a palavra diz, que nesses dias muitos darão coceira de seus ouvidos ao ouvir essa mensagem aqui. Cristo não chamou para você crescer, mas para diminuir, irmãos. Não chamou para você viver, mas para morrer. Não chamou para você ser o maior, mas para ser o menor. Esse é o Evangelho do Reino de Deus, onde tudo é o contrário. Aquele Deus diante do seu trono, cercado de anjos, cantando Santo, 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 onde não existia doença, dor, nada, onde ele reinava sobre um trono de governo. Ele abriu mão daquilo para nascer dentro de uma barriga de uma mulher, sentir fome, frio, vontade de ir no banheiro. Ele abriu mão daquilo tudo por você e por mim. E o que nós estamos abrindo mão por ele? Nem do nosso tempo queremos abrir mão.
nem do nosso tempo, irmãos. E aí você fala, hoje eu estou cansado. Aí ele fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama a Deus acima de todas as coisas ou você está cansado para amar a Deus? Sabe, algumas pessoas podem achar que essa mensagem é um pouco legalista, mas não é não, irmãos. A salvação, ela foi de graça. Mas para alguém ela custou tudo. Para Cristo ela custou tudo. Não me venha com uma graça barata, sem valor, que eu posso viver do jeito que eu quero, porque Cristo já me salvou. Ela foi de graça para você, mas para Deus ela custou tudo. Custou o seu filho. Viva uma vida digna do preço que foi pago para aquilo que você recebeu de graça. Irmão, não viva a sua vida com medo de perder. Igual aquele homem. Não fomos chamados para isso. Sabe, viver uma vida com medo de arriscar igual um Francis Chan. Alguém conhece ele aqui? Não, né? Conhece o Francis Chan? Tem um livro, ele é um autor de livros, é um grande homem de Deus, é americano. Ele dá um exemplo de uma ginasta. E aí pega essa visão, irmãos. Essa aí é para ser guardada no coração e multiplicar. Hein? Ele fala assim, imagina nas Olimpíadas. Uma ginasta, ela tem lá o seu tempo para poder subir lá, fazer as piruetas dela, né, que chama, né? As piruetas dela lá. E ela tem aquele tempo lá, e ela se prepara lá para fazer as piruetas. Eu não vou fazer performance aqui não. E aí, começa, ela vai lá, corre e deita no chão. Fica lá, o tempo todo deitado no chão. Aí passa os 5 minutos dela de apresentação. E ela não quis arriscar cair. Então ela preferia ficar deitada ali para não correr o risco de cair. Aí vem outra ginasta. Ela sobe, cai várias vezes, irmãos, na apresentação dela, mas faz uma apresentação. Qual é a nota que você acha que a mulher que deitou vai receber? Que estava com medo de se arriscar e de cair. E qual a nota que você acha que a mulher que mesmo caindo fez uma apresentação, apresentou algo? Sabe, tem crente que tá igual essa ginasta, irmão, deitado assim e falando assim: Senhor, eu queria morrer dormindo. Me leva um dia que estiver dormindo, sabe, respirando. Tô cansado dessa vida. Queria morrer dormindo, sem fazer nada, Jesus, sem sentir dor, sem sentir nada. Os apóstolos, eles queriam morrer pelo evangelho, que era um privilégio, irmãos. E a gente querendo morrer dormindo, sem querer arriscar a ser mal avaliado. Quem você acha que vai ser bem avaliado? Aquele crente que ficou desejando morrer dormindo, ou aquele que foi pra cima, irmãos, para pregar o evangelho, mesmo que custe a cabeça dele, igual João Batista pregava a verdade do reino de Deus? Sabe, eu costumo dizer que a gente somos seres imortais. O crente é imortal. Irmão, você vai viver para sempre. Então não viva como se a sua vida fosse acabar amanhã, não. Viva como se fosse viver para sempre mesmo. O que você planta hoje, você vai colher, irmãos, na eternidade. Agora, o que você vai colher na eternidade é ouro ou feno? Você vai viver para sempre. Amém. Glória a Deus. Não viva a sua vida para curtir, não. Viva a sua vida com propósito, com amor. Não fique com medo de arriscar a sua vida, irmãos, porque aquele que perde, encontra. Deseje perder a sua vida mesmo. Vamos ficar de pé?
Irmão, amar é coisa de adulto, como eu falei. Esses dias no meu aniversário, eu fui pro Marguerita. Eu não queria fazer nada não, porque eu não sou muito de curtir meu aniversário não, sabe? No meu aniversário eu sou um efeito contrário, eu fico meio mal assim, né? Mas graças a Deus, Deus me abençoou, com a graça dele me deu uma esposa maravilhosa que me obriga a querer fazer alguma coisa no meu aniversário. E aí ela tem ressignificado junto, ela com alguns amigos, o sentido do meu aniversário pra mim. E aí a gente tava indo pra decidimos assim, meio que em cima da hora aí e tal. A gente se arrumou e aí a amiga da Malu, da minha filha, queria ir, chamou ela pra ir na casa dela. Aí a Malu falou, eu vou pra lá, ué. Por quê? O que ela tem de interessante no meu aniversário? A minha filha de 7 anos, parar em uma mesa e comer. Ela queria estar com as amigas dela, brincando. Ela tem interesse. Os nossos filhos são interesseiros. Eles querem alguma coisa. Eles não querem fazer algo por amor, não. Eles fazem tudo por interesse. Porque amar, irmãos, é coisa de adulto. O que eu faço pelas minhas filhas, eu faço por amor, não faço por interesse. Porque talvez nunca elas vão retribuir isso que eu faço por elas. Amar é coisa de adulto. Paulo fala, né? Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Discernia coisas de menino. Agora eu sou adulto. Faço coisas de adulto. O que é essa coisa de adulto que ele está falando? Amar. Hoje eu sou mais paciente. Hoje eu sou benigno. Hoje eu tenho que expressar Jesus. Se Deus é amor e nós somos filhos do amor, nós somos o quê? Amorzinho. Amar o Senhor é coisa de adulto. Amém? Amor, você quer compartilhar algo aqui? Ana quer dar uma saudação aqui breve. E já nós vamos pro nosso jantar. Aí tem que preparar, meio que já está pronto já as coisas. Já está pronto? E aí antes de jantar a gente vai fazer uma oração e depois, quando tiver todo mundo ali, o Vitor também vai compartilhar algo. Vem, gatinha de papai. A gente tem assim. Fala que eu vou distribuir aqui assim.